E assim procedeu. Orou muito para Deus ressuscitar esse filho dela. E pelo que eu observei aqui nas pesquisas a qual eu fiz, é o primeiro passagem de ressuscitamento que aparece na palavra, na Bíblia. Que até então não se ouvia falar que alguém tinha ressuscitado alguém. E através das orações, Deus mandando o poder, Deus usando do amor dele, do cuidado dele com as vidas, Deus ele ressuscitou o menino. Elias disse: Deus, o Senhor me mandou aqui e agora ela está me acusando, que é por minha causa que o menino está morto. Então, ressuscita, honra. E Deus honrou a palavra dele, a oração, o pedido dele, e Deus colocou ali a paz, e o menino veio a ressuscitar e ele entregou o menino nas mãos da mãe. E com o passar do tempo, Deus manda Elias voltar, porque aí já estava os 3 anos, já dando os 3 anos da seca, e Deus manda Elias voltar. E quando ele chega lá, ele já dá de cara com um dos servos de Acabe, que morava lá no palácio do rei. E esse servo então falou para Elias: o que tu está fazendo aqui? Porque o rei está furioso com você, está procurando você, está querendo matar você. E aí Elias falou: não, eu estou aqui. Vai lá e fala para o rei que eu estou aqui e quero falar com ele. Aí ele falou: mas você quer que o rei me mata? Eu ainda mais agora, porque eu escondi 100 pessoas do Senhor, de Deus, eu escondi nas cavernas, de 50 em 50, para que não venham matar, para que o povo não desconfie que eu escondi o povo de Deus nessas cavernas. E eu pego comida do rei e levo para esse povo, para tratar desse povo lá de Deus, lá nessas cavernas. E aí Elias fala para ele: não, vai lá e fala para o rei que eu estou aqui, que eu quero falar com ele. E Elias então foi lá e fez um desafio com o rei Acabe, que se acaso ele confiasse mesmo nos deuses Baal dele, que então fizesse um holocausto lá, um sacrifício. Então, e aquele Deus que respondesse era o Deus verdadeiro, era o Deus a qual todos tinham que adorar. E Deus então permitiu que fizesse esse sacrifício junto com Acabe e os profetas dele. Os profetas deles eram 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400 de Aserá. Aserá era a esposa de Baal, era a esposa dele. Então, Elias fez um sacrifício lá, um sacrifício perante 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Aserá, que era a esposa de Baal, de Baal. E Deus, acho que vocês conhecem, que foi feito o sacrifício, o boi foi um para cada monte de lenhas ali, e eles se machucaram todo, e implorando a Baal para que pudesse vir e queimar aquelas lenhas, queimar aquele sacrifício, aquela carne, tudo e nada. E na hora de Elias então fez em volta ainda daquele monte de lenha, a qual o animal lá, o boi, estava em cima. Ele ainda fez uma valeta em volta e pediu para estar enchendo de água, jogando água por cima, porque já tinham se passado meio-dia e o Deus de Baal não veio. Já era a hora do sacrifício e o Deus do Baal nada. Então
Elias tomou a frente e foi. E ele fez isso, molhou tudo aquele holocausto, aquele sacrifício e orou a Deus, pedindo a Deus para que viesse. E Deus respondeu quase que instantaneamente. Ele não ficou vacilando ou demorando, não. Elias fez a oração e o fogo do céu desceu, queimando todo aquele sacrifício com aquela água. E a palavra diz que ainda lambeu as valetas, a água que estava na valeta. Porque Deus nos ama tanto e Ele honra. Aleluia. Ele nos honra. Deus nos ama de uma certa maneira e tem um cuidado para com as nossas vidas, que às vezes a gente faz as coisas e fala: meu Deus, eu não entendi, o que será que aconteceu? Porque a gente às vezes não consegue enxergar a dimensão do amor e do cuidado de Deus com as nossas vidas. E às vezes a gente passa desapercebido. E aí, Elias, mediante tudo isso, aí Elias ainda vai orar também para que a chuva desça e tudo, né? E ele orou durante 7 vezes, mandou o ajudante dele ver se a chuva já vinha vindo, se tinha alguma nuvem e nada. Aí na 7ª vez que ele já estava orando, o menino vem, o ajudante dele: tem uma nuvenzinha em cima do mar, mas é tão pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Ali, já querendo desanimar Elias. E Elias: não, eu sei, eu conheço o poder do meu Deus, eu tenho andado com Ele, eu tenho presenciado o que Ele tem feito na minha vida, eu sei do que Ele é capaz, eu sei, e eu já escuto aqui dentro de mim, eu já escuto o barulho das águas, Aleluia. eu já sinto a chuva caindo. Amém. E ele falava dentro dele, e falou: não, vai lá e fala para o rei Acabe ir para comer, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. E o ajudante foi lá e falou para o menino, lá para Acabe. E Acabe então pega o cavalo dele lá e sai. E no meio do caminho a chuva vem. Aleluia. A chuva desce. Então Deus honrou Elias mais uma vez. Então ele conhece o poder de Deus, porque ele andou com Deus, debaixo das mãos poderosas de Deus. E de repente ele recebe uma mensagem. Antes disso ele matou lá, porque ele venceu o holocausto, os 450 profetas de Baal. E então ele foi vencedor. Aí todos os profetas tiveram que se ajoelhar e reconhecer que Deus era Deus e que Deus era maior do que o Deus Baal deles, e aí se renderam ao nosso Deus poderoso. E nisso Acabe vai e fala para Jezabel, que é a leitura que nós lemos aqui, que o que Elias tinha feito. E Jezabel ficou muito furiosa, aonde mandou a mensagem falando que amanhã, à mesma hora, que Deus matasse ela, se acaso ela não já tivesse acabado com a vida de Elias. E Elias, na hora, ele já tinha recebido um monte de ameaças de morte, mas na hora entrou um medo dentro do coração dele. Entrou um temor tão grande da morte, medo de morrer pela mão dela, que ele perdeu o sentido, ele ficou paralisado, porque ele não tinha experimentado ainda esse sentimento a qual ele começou a sentir de pavor da morte, do lado que a mulher vinha matar ele. E ele então foge. Ele foge com o ajudante dele, leva o ajudante dele em segurança, que ele levou, o ajudante dele
deixou o ajudante dele lá em Berseba, que é de Judá, e foi para o meio do deserto a caminho de um dia. Ele caminhou esse um dia no deserto, todo frustrado, todo angustiado, tudo desanimado, e reclamando: oh meu Deus, eu sou um derrotado mesmo, eu sou um fracassado, onde já se viu? Ele esqueceu, apagou da memória dele tudo que ele já tinha vivido com o que Deus tinha feito na vida dele. O medo foi tão grande que ele não conseguia reconhecer aquilo que Deus já tinha feito para ele, as experiências a qual ele tinha tido com Deus, o sobrenatural que ele viveu o tempo todo com Deus, as coisas que Deus já tinha feito na vida dele. Ele esqueceu de tudo na hora, porque o pavor, o medo paralisou a mente dele. E esse medo tomou conta, fez com que ele perdesse até mesmo o sentido de pensamento. Aquilo ficou na mente dele, que ele entrou num estresse, numa depressão, numa angústia, numa sensação de que eu não valo nada, eu sou um derrotado mesmo, meu pai já era, minha família já era, como ele diz aqui, que é igual aos meus pais, igual. Então ele já ficou com aquilo na cabeça e se menosprezando, e como ele falou aqui, eu sou um fracassado mesmo, eu sirvo ao Deus, mas parece que é os outros que estão tendo a vitória e eu não. Parece que é os outros que estão ali, que Deus está fazendo para os outros e não está fazendo para mim. A mente dele paralisou tudo e ele não conseguia mais enxergar o que Deus tinha feito para ele. E ele então foi nesse um dia, nesses pensamentos, e foi querer se isolar. Ele quis fugir da morte, aí fugir das situações. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Qualquer coisa, que nem aqui para ele, foi uma mensagem. Mas na nossa vida, o que será que tem feito nós fugirmos? Nas nossas dia a dia, o que será que tem feito com que a gente quer ir para bem longe, não quer ter contato com ninguém, não quer se isolar num deserto? O que será que tem feito nas nossas vidas para que a gente possa fazer isso também? Assim como aconteceu com Elias, pode acontecer com nós também. Mas Deus, como é Deus que cuida, que zela, aleluia, que ama, o que Ele faz? Elias estava dormindo debaixo daquela árvore e Ele manda o anjo dele lá. Durante o dia no deserto é super calor. É difícil de conseguir ficar no deserto de tão quente que é. Mas à noite o deserto gela, é frio, cai a temperatura de uma certa maneira que fica difícil de permanecer ao relento, se não tiver roupas para se cobrir, para poder. E Deus, então, o que Ele faz? Ele envia o anjo dele. Oh, meu servo está lá, ele está assim, magoado comigo, ele está ressentido, ele não sabe o que ele está fazendo, a mente dele ficou deturpada, os pensamentos dele estão assim, e se eu não socorrer ele vai se autodestruir. E ele ainda tem muita coisa para fazer para mim, eu não posso. Mandou o anjo dele lá. O que o anjo fez? Fez uma fogueira na cabeceira da cama dele, assou pão naquela fogueira, naquelas brasas, assou, deixou tudo quentinho, a botija de água do lado, e aí cutuca ele.
Ele já tinha dormido, ele já tinha descansado. Aí o anjo cutuca Elias para ele levantar e comer. Elias então acorda, olha, vê que ele está quentinho ali. Aí olha aquele pão nas brasas quentinha e aquela botija de água fresquinha ali do lado dele. E ele mais do que depressa come aquele pão quentinho e bebe a água e deita e dorme de novo e volta a dormir. E Deus, como é muito misericordioso com nós, como Ele ama demais as nossas vidas, como Ele tem um zelo grandioso para conosco, Ele deixa Elias dormindo. Só que tudo também tem o tempo. Aí ele fala pro anjo, toca ele de novo, eu já dei tempo para ele descansar. Ele já dormiu de novo, agora dá um chacoalhão, chega, basta, chega. Acorda ele, manda ele comer porque a jornada dele é grande, a caminhada dele é grande. Aleluia. E é isso que Deus faz com as nossas vidas também. Ele dá um tempo para nós descansarmos, Ele dá um tempo para nós alejarmos, para nós dormirmos. Mas a hora que Ele reivindica de nós, aí nós temos que se pôr de pé. E Elias então se pôs de pé. Ele levantou e com a força daquela comida que ele comeu, o pão e a água, ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Olha a força de um jovem, porque no natural a gente não consegue, não é verdade? Olha o sobrenatural que Deus fez novamente na vida dele. E assim Deus faz conosco também. Deus faz isso conosco também. É verdade. Só que às vezes a gente está tão desapercebida que não vê, não percebe que Deus está te cuidando, que Deus está te zelando, que Deus está moldando nós ali para nós aprimorarmos cada dia mais. E Elias não conseguia enxergar isso. Eu anotei aqui, mas não estou conseguindo ler, então deixa aqui.